Oi, eu sou o Thiago, você está no canal NeoPythonic e no vídeo de hoje nós vamos continuar com o nosso estudo em Python, ok? Então, relembrando, na aula passada nós falamos sobre o SuperInit, nós vimos para que ele serve e fizemos uma revisão sobre heranças, tudo bem? E no vídeo de hoje nós vamos falar do polimorfismo, mais especificamente do polimorfismo de substituição. Isso porque a linguagem Python ela não possui o método de polimorfismo de sobrecarga, ok? Então nós vamos passar direto para o polimorfismo de substituição, ok? O polimorfismo de substituição acontece quando uma classe, uma classe pai, digamos assim, tem um método e as classes filhas elas conseguem sobrescrever o método da classe pai, digamos assim, grosso modo. Então, antes de nós irmos para o VS Code, onde eu vou explicar isso melhor, eu vou pedir para você deixar o seu like, se você ainda não deixou, se inscrever no canal, ativar as notificações. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar um card com as aulas anteriores aqui, para que você possa ver, certo? Compartilhe esse vídeo com mais alguém. E agora sim, vamos para o VS Code. Então, vamos começar. Estou com o meu ambiente virtual ativado com a aula de hoje e é polimorfismo de substituição. Nesse caso, não me lembro o que eu falei antes de nós irmos para o VS Code, mas é substituição, certo? O polimorfismo de substituição refere-se à capacidade de uma classe derivada, numa classe derivada, certo? Fornecer uma implementação específica para um método que já foi definida na minha classe pai, ou na minha classe que recebe essa de quem a minha classe derivada recebe. Então, é como se eu estivesse fazendo uma sobrescrita de métodos de uma classe para outra, certo? Então, eu vou passar um exemplo bem simples para que vocês possam entender como esse polimorfismo ocorre. Eu vou começar fazendo uma classe chamada animal. Dessa forma, eu vou fazer o construtor da minha classe self e som. Só esses dois. Self som recebe som. Dessa forma. Agora eu vou escrever uma função def faz som emite self print som emitido deu um branco agora, self.som. Dessa forma aqui. Agora eu vou escrever uma outra classe chamada cachorro e que vai dar de animal. Dessa forma, def init self som super init som. Dessa forma. Agora eu vou fazer def emite som passando self. Dessa forma. Print
o cachorro late. E aqui eu vou mudar o nome, vou colocar emite som dessa forma aqui. Eu vou ter que tirar o construtor aqui também, porque senão eu vou ter erro na hora que eu for criar. E aqui eu coloco som. Então aqui eu vou ter que tirar o construtor também, certo? Para não receber erro a hora que eu criar minha classe igual foi da aula passada, se não me engano. Não. Eu já explico. Aqui eu apaguei a aula que eu expliquei o que eu não construí o construtor. Mas eu já explico para vocês o porquê de eu não ter criado o construtor nesse caso. Ok? Então eu vou criar uma outra chamada gato, que vai herdar de animal também. E eu vou passar def emite som. Eu vou passar animal aqui. Animal ponto emite som. Dessa forma. Eu não fiz o construtor, porque sem o construtor, como nós já vimos, a linguagem Python faz o construtor vazio, certo? Se eu passar o construtor, quando eu construir a minha classe aqui embaixo, eu vou ter que obrigatoriamente passar a minha função, os meus métodos, as minhas variáveis para o meu método. E eu quero instanciar essa classe sem ter que passar nada no primeiro momento. Claro que eu poderia ter deixado como none, mas eu preferi não fazer isso, porque o exemplo é um pouco mais simples. Então eu vou fazer animal, recebe animal, cachorro, que é minúsculo, recebe cachorro, e gato recebe gato. Dessa forma aqui. Não recebi erro nenhum, certo? Então eu vou colocar até assim, em vez de deixar som, eu vou passar só self, eu vou fazer assim. Opa. Um animal faz barulho. Dessa forma aqui. Então se eu fizer print animal ponto emite som, e agora eu vou passar cachorro ponto emite som, e por último gato emite som. Então, era só ter chamado aqui, dessa forma aqui, porque ele já está imprimindo lá em cima, então ele não está retornando nada. Posso pagar isso daqui, dessa forma aqui. Então perceba o seguinte, primeiro eu estou chamando o animal faz barulho, certo? Da segunda, que eu instanciei meu cachorro, o cachorro emite som, o cachorro late. E na terceira, o gato mia. Então perceba que embora
a classe cachorro e a classe gato, elas herdem da minha classe animal e, consequentemente, vai herdar todos os meus métodos, há uma sobrescrita de métodos. Então, se eu instanciei o cachorro e a minha classe cachorro e a minha classe animal tem um método de nome igual, o método da minha classe vai ganhar, digamos assim, força da minha classe que foi herdada da superclasse ou da classe pai. Então, não o método cachorro, o método que está na classe cachorro, o método que vale são os métodos que estão dentro da minha classe, os primeiros métodos que são procurados. Ele vai procurar todos os métodos da minha classe e se ele não encontrar, ele vai para a minha classe pai ou para a superclasse, correto? Então, como ele encontrou o método emite som na classe cachorro, ele parou na classe cachorro, chamou esse método da classe cachorro e não foi até a superclasse, certo? Foi pegar a função emite som da classe animal. Ele ficou com a classe cachorro. Na classe gato, a mesma coisa. Como ele tem a classe gato, tem o meu método dentro da minha classe, emite som dentro da classe gato, ele pesquisou nessa classe, encontrou o método que eu estou chamando e não, digamos assim, subiu a hierarquia para classe pai para procurar o método lá. Ele parou por ali e retornou o que aquela função me devolve, no caso, o gato Mia, tudo bem? Então, esse é o polimorfismo, e esse é também, digamos assim, um dos problemas que tem em herdar classe. Às vezes a sua classe pai fica tão grande, com vários métodos, que a hora que você começa a fazer as classes que herdam, e você não sabe direito quais os métodos tem na classe pai, você pode ter um problema de polimorfismo, de substituição, e começar a substituir alguns métodos que não deveriam ser substituídos. E daí você vai crashar o seu programa, tudo bem? Então, essa é o polimorfismo de substituição. E eu não passei o init, agora explicando melhor, porque se eu tivesse passado, eu iria ter que colocar os valores aqui. Veja, se eu faço o método def init self e som, self.som recebe som, certo? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a minha classe animal obrigatoriamente vai ter que ser instanciada com o parâmetro som, certo? E veja o que acontece aqui. Eu recebi um erro dizendo que a minha classe init exige um argumento, que é o som, e eu não passei esse som. Então, eu só não passei para não precisar passar aqui dentro cada som, poder criar uma classe vazia, tudo bem? Essa também é uma das razões que nós passamos o construtor. Por exemplo, se você tem, por exemplo, como nós vimos em aulas anteriores, a minha classe pessoa, eu sei que toda pessoa tem um nome, toda pessoa tem uma idade, por exemplo. Se eu crio a minha classe pessoa sem um nome e sem idade, eu posso correr o risco de a hora que eu levar, criar lá a minha pessoa, criar um cadastro para a pessoa. A hora que eu subir isso para o banco de dados, eu posso ter um erro, que o nome pode não ter sido digitado e não vai ter nenhum erro ali dentro do meu código e ele vai subir um null. No nome, isso pode dar algum problema de eu não saber quem é aquela pessoa. Na idade, eu posso ter um problema a hora que eu for fazer alguma análise de dados, ter algum algoritmo de machine learning, eu vou ter alguns valores nulls, então eu vou ter que fazer algum tipo de tratamento de dados, o que vai acabar prejudicando, porque eu vou ter que inferir a idade daquelas pessoas, sendo que na verdade era só eu arrumar um pouco melhor o código para não ter esse problema de dados faltantes. Tudo bem? Então,
Esse é um dos motivos também de se colocar o construtor, ok? Sei que esse não era o objetivo dessa aula, explicar o construtor, mas eu achei pertinente agora que eu não coloquei, depois eu coloquei, explicar um pouco melhor para vocês o que é o construtor de classe, ou que um dos motivos de se colocar ele, na verdade, porque o que é o construtor nós já vimos, ok? Então, nessa aula eu vou ficar por aqui, ok? Então, muito obrigado por terem assistido essa aula até aqui. Lembrando a todos que se vocês ainda não curtiram essa aula, por favor, deixarem o like, se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos, certo? O card, como eu falei, está aqui com as aulas passadas. E agora sim, muito obrigado e até a próxima aula.